Bom, beleza. A gente agora, né, após a avaliação, inicia a segunda parte da nossa disciplina. Só para você, né, ficar lembrado, a gente vai fazer a V2, né, o trabalho, né, o trabalho de ar-condicionado, né, de posse aí daquelas medidas que você mediu em relação ao ar-condicionado lá do Gol, né? Eu vou te passar um relatóriozinho e você vai fazer um estudo sobre a troca de calor dentro do veículo, né? Qual é a quantidade de calor que a gente precisa remover dentro do veículo, e vai fazer algumas pesquisas para entender se aqueles trocadores de calor eles estão dentro do que se espera, tá? Bom, isso aí fica como a V2, a gente conversa lá no mural, né, e escolhe um dia para essa avaliação. Eu acredito que no dia... vou colocar no sábado, tá? Então no dia 23 do 5, daqui a um mês, eu acho que é uma data boa para você conseguir me entregar, né? E a V3, né, ela vai ser uma prova referente a sistemas de segurança, tá bom? Bom, vamos começar nossa aula de hoje. Sistemas de segurança basicamente são dois que nós temos, né? Existe o sistema de segurança ativa e o sistema de segurança passiva, né? A diferença de um para o outro é que o sistema de segurança ativa é aquele que visa a todo instante impedir que um acidente possa ocorrer, né, com o veículo e consequentemente com os passageiros dentro daquele carro, né? Os itens de segurança passiva são aqueles que, uma vez que o acidente ocorreu, né, que a segurança ativa não conseguiu, né, impedir, são equipamentos ou instrumentos que eles vão reduzir reduzir o impacto, reduzir a severidade dos passageiros, né, de forma a sempre tentar preservar a vida e a saúde das pessoas, tá? Bom, a gente então divide sistemas de segurança nesses dois, ativo e passivo. A gente começa com ativo e lá na frente a gente então comenta do sistema passivo, tá? Bom, aqui já foi uma pequena comentário do que eu já falei. Existem dois tipos de segurança, então, né? O segurança ativo seria esse daqui. Aqui é um estudo de um veículo, ele está colocado com essas barras aqui para impedir que o carro ele tombe, tá? Mas muito provavelmente está se analisando aqui o controle de estabilidade. Então diversos testes são realizados com sistemas de segurança ativa. O ESP é um desses sistemas, né, que ele tenta impedir que o veículo perca a estabilidade, então impedindo um capotamento, uma rolagem, né? E para que esses testes possam ser realizados são colocados esses tirantes, né, que auxiliam aí com que o carro não venha capotar, né, por mais que estejam aí, né, com, por exemplo, só essas duas rodas aí tocadas ao solo. E a foto ao lado é de uma análise de capotamento, de crash test, tá? Eu não estou conseguindo identificar aqui na foto se algum airbag foi acionado ainda ou não, né? Quando a gente tem um capotamento, o airbag frontal ele não é acionado, mas quem são acionados são os airbags de cortina e o lateral. Só que pela foto, né, de cortina parece não ter, né? E lateral eu não estou conseguindo identificar. Então possa ser que tenha sido um teste apenas para avaliar pontos de impacto, né, que os dummies, que são esses bonecos que são utilizados aqui, eles vão bater em relação ao carro, tá? Bom, os principais itens, existem vários de segurança ativa, né, são o freio ABS, o EBD, que é o freio de distribuição eletrônica, o BAS, que é o assistente à frenagem, o TC, né, ou CT, que é o controle de tração. Eu colocaria aí ao lado inclusive o ASR, tá, que é uma como é que eu posso dizer a vocês, é uma vertente do controle de tração, né, só que mais voltado para patinação, né, para partidas do carro. A gente então tem também o controle de estabilidade, que é o ESP, que eu comentei aqui com você,
e dispositivo avançado de auxílio à condução. Esses dispositivos avançados aqui são diversos, né? Analisando de forma rigorosa apenas a segurança, a gente poderia falar que todos os faróis que utilizam xenon de fábrica, eles fazem parte do sistema de segurança ativa, né? Há muitos anos atrás, né, hoje não é considerado mais assim, as rodas de liga leve foram consideradas como equipamentos de segurança ativa, né, quando a gente só tinha rodas de ferro, tá? Bom, então a gente tem todos esses daqui. Eu acredito que tenham mais componentes que não estão colocados aqui, né, devem entrar como dispositivo avançado, né, que é o caso que eu falei a você do farol, e tem também a frenagem de emergência, né? O frenagem automática entra nessa situação. Eu não sei se essa apresentação a gente vai falar, mas os dispositivos que auxiliam na manobra, enfim, isso aí tudo vai entrar aqui. Bom, vamos seguindo. A primeira coisa que a gente vai falar então é sobre o ABS, tá? O ABS basicamente é o freio anti-travamento, anti-block system. A função dele é impedir que as rodas travem no momento de uma frenagem brusca, né? Então não é em qualquer frenagem que o ABS ele é acionado. O ABS, para ele entrar em funcionamento, é necessário que a frenagem realmente seja brusca a ponto de fazer com que as rodas tendam ao travamento. Então a força aplicada nas pinças de freio em relação às rodas foi tão grande, né, que conseguiu então fazer com que a roda travasse. E aí, como a velocidade do veículo é muito alta, né, acontece que a roda ela trava, só que a força a força não é força de inércia, esqueci o nome agora, mas a força acho que é potencial que chamava, meu Deus, não sei, mas enfim, a força de movimento do carro ela é tão grande que ela continua deslocando a carroceria em relação ao solo. Então daí acontece o arrastamento ou deslizamento, que é o nome correto, né? Acontece o deslizamento da carroceria. E aí, como as rodas estão travadas, né, a gente tem naquele momento um atrito muito grande do pneu com o solo, porém em um único ponto do pneu, né? Então esse único ponto do pneu ele vai sofrer um estresse muito grande, com aumento de temperatura, aumento de pressão naquele ponto, degradação da sua superfície, né? E já foi estudado, você não foi meu aluno de Sistemas Automotivos 2, né, mas vou te dar esse spoiler, né? Já foi estudado que o maior degradador da saúde da vida útil do pneu é a temperatura. Então, quanto maior a temperatura, né, mais rápido e mais fácil o pneu ele vai se degradar, né? O aumento da temperatura ela contribui diretamente para a deformação dos cordonéis de aço que ficam dentro do pneu, né, que ficam dentro daquela liga, né, de borracha com aço. Né, isso faz com que a durabilidade do pneu ela seja reduzida, tá? Então, se você considerar que naquele momento, na frenagem daquela, a temperatura naquele ponto é muito grande, né, a gente vai ter uma redução drástica na vida útil aí do pneu, né? Bom, vamos seguindo. O histórico do ABS, na verdade, começou na aviação, tá? Então, a aviação foi um dos primeiros... uma das primeiras máquinas a utilizarem o sistema de ABS. Acho que eu tenho um videozinho aqui da aviação, vamos ver. E além dele ter sido um dos primeiros a utilizarem o ABS, né, se popularizou depois para os automóveis. Aí ele vai fazer um teste. Aí o avião já está em movimento, né? Ele vai fazer a frenagem daqui a pouco. Oui. L'épaule de 31. Oui, 31. Vous pouvez faire une garde de télescope pour voir la température extérieure et la pression, s'il vous plaît. 1023 au QNH, 1020 en Fox Echo et 9 degrés. 1020, 20, 9 degrés reçu. Ground Bazak 101, request. Só vai não. Spoiler. O vídeo não tá muito claro.
4506 roulage. C'est 4506 roulé, point d'arrêt. Ele está freando, né? Perceba aqui que ele está freando, mas a gente não está conseguindo visualizar que a roda continua girando, né? Bom, enfim, eu vou seguir adiante. Ne bougez pas. A gente termina em outro vídeo sobre isso, tá? Não tem problema não. Bom, vamos vindo aqui. Bom, então o ABS ele é utilizado sempre que a gente tem uma frenagem brusca, tá? E pisos escorregadios como asfalto molhado, gelo, lama e outros possuem um baixíssimo coeficiente de atrito em relação à borracha dos pneus, né? Então, se o coeficiente de atrito, né, ele é muito baixo, ele vai promover, né, um deslizamento muito mais rápido, muito mais fácil. Então, é muito mais propenso um veículo em alta velocidade perder controle em um ambiente com asfalto molhado, por exemplo, né, em um gelo, em um ambiente que tem um atrito muito baixo. E aí, decorrente disso, né, decorrente que ele perdeu essa aderência, não é que o ABS que vai atuar porque perdeu a aderência, né? O motorista vai tender a frear o veículo, as rodas vão tender a travar e o ABS ele vai entrar em funcionamento justamente para impedir esse travamento, entendeu? É uma coisa que está levando a outra, tá? Assim, a aderência dos pneus ao solo poderá ficar comprometida, principalmente nas frenagens, podendo ocorrer o travamento de uma ou de mais rodas, né? O sistema que ele antecipa essa frenagem, e aí justamente nessas situações de pista muito escorregadia é o ESP, que a gente só deve falar dele daqui a uns 15 dias. O centro de gravidade do veículo, que é seu ponto de equilíbrio, onde as massas são distribuídas simetricamente, também fica predominantemente na parte dianteira, né? Então, durante a frenagem, ele tende a se deslocar ainda mais para frente por causa da redução brusca de velocidade, tá? Então, o peso incidente sobre as rodas traseiras diminui, podendo fazer com que elas travem, né? Então, como a tendência do veículo é o carro embicar para frente, né? Dando um outro spoiler dos sistemas automotivos 2, se os amortecedores traseiros não estiverem operando de uma forma boa, né? Se eles estiverem velhos ou, além de velhos, já precisarem ser trocados, eles não conseguem garantir que as rodas traseiras mantenham seu contato com o solo, né? Então, se ela perde contato com o solo, como ela, né, pula e perde esse contato, ela, com o freio acionado, ela tende a travar, e o ABS também impede esse travamento, porque se as rodas tenderem a travar, qualquer deslize, né, qualquer movimentozinho que seja feito na direção do carro vai fazer com que o carro ele tenda a sair para os lados, né? Ou sair de frente ou sair de fundo, e aí possivelmente causar, né, um acidente. Durante uma frenagem, a velocidade periférica da roda diminui mais rápido que a velocidade do veículo. Isso é algo lógico, né? Acontece no ônibus, né? Imagine que você está no ônibus lá, o ônibus está chegando no ponto, o ônibus freia. Quando o ônibus freia, você sente que seu corpo ainda se desloca para frente e depois você volta, né? No carro é a mesma coisa. Quando você está andando no sinal amarelo e percebe que tem um radar e você quer frear o carro, você freia bruscamente, você percebe que os passageiros eles vão para frente, né? Com o carro já parado, e depois eles retornam à posição natural de encosto ao banco, né? Então, o pneu do carro, na roda do veículo, ela tende a parar muito mais rápido do que a velocidade do carro. Então, isso gera uma diferença entre a velocidade periférica da roda e a velocidade do veículo. Essa diferença de velocidade a gente pode dar o nome de deslizamento, ou seja, é o quanto a velocidade do carro, quanto a carroceria, a estrutura está deslizando em relação aos pneus. A frenagem ela pode ainda chegar a um limite em que as rodas travam, né? A velocidade periférica da roda é zero nesse caso, e o veículo tende a continuar em movimento. Nesta situação em que a velocidade, né, a roda travou, a velocidade da roda é zero e o carro entra em movimento, a gente tem um deslizamento chamado de 100%, tá? Então, o que é o 100%? É que eu tenho zero de velocidade na roda e eu tenho movimento ainda sobre a minha carroceria. Enquanto houver movimento nas duas, a gente não tem um deslizamento de 100%.
Então imagine que numa frenagem de 80 por hora, você começou a frear agora. A roda neste segundo que eu estou te falando está a 76 por hora e a carroceria ela está a 80. Né? Então a gente tem uma diferença aí de cerca de, não seria 4%, que acho que não é só diminuir um pelo outro, né? A gente teria que fazer a continha para saber quanto é que 76 representa em cima de 80. Mas a gente tem uma diferença aí de menos de 10%. Né? Então, o deslizamento ele pode ocorrer até uma determinada porcentagem, geralmente é uma porcentagem tolerável de 20% de deslizamento, mas acima de 20% o ABS tende a acionar. Ficou claro para você o que é deslizamento? Acho que ficou, né? Se a frenagem ocorrer com deslizamento reduzido, né, ou seja, os pneus em funcionamento, o coeficiente de atrito aumentará. Porém, se durante a frenagem o deslizamento for aumentado, né, ou seja, superar aí 10, 15, 20, chegar em 80, 90, 100%, que é 100%, roda travada e carro se movimentando. Porém, se durante a frenagem o deslizamento for aumentado até chegar ao travamento, o coeficiente de atrito irá diminuir sucessivamente. Isso é algo lógico, né? Se o coeficiente de atrito diminui, o que vai acontecer é que o pneu vai poder ser facilmente arrastado em relação ao solo. Então, por meio de diversos experimentos, se descobriu que a máxima força de frenagem ocorre quando o coeficiente de deslizamento é controlado entre 5% e 15%, ou no máximo 20%. Então veja o que é que ele está dizendo, que a melhor força de frenagem, né, aí a gente tem que considerar que esta frenagem está ocorrendo com 3 indivíduos, que é o solo em relação ao pneu e o pneu em relação à carroceria, tá? Ela acontece quando o deslizamento, ou seja, quando a diferença de velocidade entre carroceria e pneu ela é controlada entre 5% e 15% e no máximo, né, nas situações aceitáveis, em até 20%. Então, sendo assim, pode-se dizer que a função do ABS é controlar o coeficiente de deslizamento das rodas a fim de aproveitar a máxima força de frenagem, tá bom? Eu vou tentar não chegar hoje em EBD, porque senão acho que vai dar um nó na sua cabeça, porque enquanto o ABS ele trabalha, né, a partir de 20% de deslizamento, o EBD ele justamente fica na fase de 5 a 20. Então, nos sistemas que tem EBD, né, para você ter EBD você precisa ter ABS necessariamente. No sistema que tem EBD, a gente tem 2 tipos de controle. Um controle que atua de 20% para cima, que é o ABS, e um controle que atua de 20% para baixo, que fica controlando a distribuição da frenagem. Tá? Então eu vou tentar evitar chegar lá. Aqui basicamente tem apenas um gráficozinho mostrando o coeficiente de atrito aí em relação à roda livre e à roda travada. Né? Aí no número 1 a gente tem pneus radiais, né, em asfalto enxuto. Mais um spoilerzinho para você da aula de Sistemas Automotivos 2. Geralmente a gente considera que 100% é o máximo de qualquer coisa, né? Só que quando a gente fala em atrito frenante, principalmente em atrito de solo em relação à roda, a gente tem uma tendência do pneu ele ultrapassar os 100%, chegar em 120% e depois ele reduzir, né? Esse aumento de 120% na verdade acontece quando o pneu está saindo de uma determinada velocidade e entrando em outra, né? Então esse movimento de, um exemplo, ele sair de 20 por hora e está chegando em 40 por hora, na verdade é um pouco menos isso, entre 10 entre 7 e 17. Entre 7 e 17 km por hora o pneu ele sofre algumas deformações internas na sua estrutura, que essa estrutura permite com que ele trabalhe com um pouco mais de atrito. Aí depois a curva ela volta a tender para baixo, né? Se depois eu tiver um tempinho eu procuro na apresentação e mostro para você. Mas o que quero que fique claro para você aqui é o seguinte, que quando o asfalto enxuto, o asfalto molhado, né, neve não batida, cada vez que esses pontos eles vão piorando, né, ou seja, cada vez que o atrito vai diminuindo em relação ao pneu, a gente tem uma tendência maior a um travamento de rodas. Observe que para uma roda em asfalto seco travar é muito mais difícil, né,
do que, por exemplo, vou pegar aqui o número 3, dado pneu radial sobre neve fresca não batida, né? Ou seja, na neve fresca, qualquer deslizezinho entre 20 e 80 por hora é muito fácil do veículo deslizar e a roda tender a travar, tá? Você pode estar estranhando esse bico aqui para cima. Esse bico para cima ele é justificado pelo seguinte: quando um carro tende a travar na neve, concorde comigo que a roda travou e a frente do carro, né, a frente do pneu começa a deslocar neve, né? Então é por isso, por conta desse deslocamento de neve que vai se acumulando na frente do pneu, que o atrito ele tende a aumentar, tá bom? Então o freio ABS impede que as rodas sejam bloqueadas durante frenagens fortes ou em pisos escorregadios, né? E age modulando a pressão de frenagem em cada uma das rodas. O sistema calcula a pressão ideal de frenagem em cada roda e em cada instante. Vamos assistir um videozinho aqui. Deixa eu abrir aqui uma aba, tá? Só um instante, Luiz. O computador está meio devagar, não está ajudando. Aqui, já consegui. Eu só vou colocar esse vídeo que eu na verdade não sei que vídeo é esse, tá? Eu vou deixar depois na descrição. Já descobri que vídeo é. É um vídeo bem legal, inclusive. Sabe que em 2014 todos os veículos vão sair no Brasil de série com o item ABS instalado. Então o sistema de freio continua o mesmo e o item ABS é adicionado no sistema de freio. Então é um sistema que vai controlar o sistema de freio convencional que o veículo já possuía. Bom, quando você terminar de ver, né, esse vídeo, aproveitar só comentar isso aqui para você, que eu acho que vai ser importante. De 90, que foi quando começou a ser utilizado o ABS, para 2010, né, e consequentemente para 2020, as principais evoluções elas foram em dois lugares, né? A primeira e a principal que você consegue enxergar aí é a redução de peso, tá? Então a redução de massa ela foi bem sentida, né? Observe que isso aqui devia pesar 5 kg, aqui deve pesar 1, né? Isso está em 2010, imagina em 2020. Então a redução de massa foi bem sentida nas unidades. Isso aí que você está vendo na tela são as unidades eletrohidráulicas do ABS. Ela é composta, tá vendo esse negocinho aqui? Isso aqui é a bomba do ABS, isso aqui é o corpo eletrohidráulico. Na verdade, com o cinza a gente pode separar, né? O cinza é só o hidráulico e o preto é só o elétrico, tá? É como se aqui tivesse de frente e aqui tivesse de fundo. Essa parte preta ela tem aqui, ó. Então dentro da parte preta se concentra toda a parte de modulação e a parte elétrica. A parte cinza é toda a parte das válvulas, né? São válvulas eletrohidráulicas, então as válvulas elas ficam localizadas aí. E esse cilindro aqui é a bomba de pressão que a gente precisa ter no sistema, tá bom? Como a gente já tinha comentado lá na nossa conversa, deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte: até esse ponto, até esse slide daqui, você fica com um entregável da aula de hoje, né? Uma entregazinha, fazer um resumo sobre a função do sistema ABS e a evolução do sistema, tá? Então, não esqueça que a aula de hoje, né, 23/4, a evolução do sistema, né, quais foram as principais evoluções e um resumozinho da função da ABS, depois que eu assisti aquele vídeo, tá? Vamos seguindo aqui então. Bom, no veículo cujo freio não tem ABS, a pressão frenante que chega às rodas é constante durante toda a frenagem, fazendo com que a velocidade da roda diminua mais rapidamente do que a do veículo, podendo levar então ao travamento das rodas. Observe aqui, ó, que sem o sistema de ABS, veículo e rodas eles caminham ao mesmo tempo. Então agora você começou a aumentar a pressão de frenagem, né? Você pisou no freio, que é esse P aqui, ó. Chega um determinado momento em que, por conta do deslizamento, a velocidade das rodas ela é inferior à velocidade do veículo. Enquanto essa diferença for de 20%, isso está sendo tolerável. Só que chega um determinado momento, como a frenagem for muito brusca, que a tendência da roda ela é travar, né? E a gente tem o veículo ainda se movimentando. Então durante todo esse percurso, o que é que vai acontecer? É o deslizamento, né? O arrastamento
do carro em relação ao solo. E aí o que é que o ABS ele consegue fazer? Então, um veículo equipado com ABS, a pressão frenante aplicada às rodas varia durante a frenagem, né? Como é que ela pode variar? Varia com aquela bombazinha que você viu naquele vídeo. Então, a bomba ela fica, joga pressão, tira pressão, joga pressão, tira pressão. Isso vai modulando a pressão de frenagem na roda. Então, assim a velocidade das rodas vai diminuindo ao pouco, de acordo com a velocidade do veículo, evitando então que as rodas elas possam travar. Observe agora nesse gráfico, como é um gráfico, né? Diferente. A gente tem também nesse ponto, vou aumentar aqui para você conseguir enxergar, ó, a gente tem também um ponto em que a velocidade da roda ela vai diminuindo em relação à velocidade do veículo e a pressão de frenagem ela vai aumentando. Só que chega nesse momento, ó, o que acontece? O ABS entende, né, neste ponto aqui, ó, em específico esse ponto daqui, o ABS entende que a gente tem aqui, por exemplo, 20% de deslizamento, né? A diferença entre a velocidade da roda e do veículo ela está 20 ou superior a 20%. Então ela começa a modular a pressão do freio. Observe que a pressão do freio, você não tira o pé do pedal, né? Mas observe que a pressão do freio agora ela tem uma diminuição. Então no momento que acontece essa diminuição, veja que a curva de tendência da roda é de voltar a se aproximar da velocidade do veículo, tá? É como se a gente estivesse acelerando a roda, só que na verdade a gente está deixando de frear aquela roda em específico. Então a ABS vai modulando esse sistema e quando ele modula, né, trace uma linha aqui, ó, muito próxima, né, aquela linha de pressão que estava no início, ele percebe que de novo vai ter um deslizamento, né? A tendência de travamento está muito grande. Então ele modula mais uma vez, reduzindo a pressão ou retirando a pressão do sistema, de forma que seja possível fazer a redução de velocidade. Observe essa situação aqui que ela é mais brusca, ó, né? O ABS de novo tendeu a travar o freio de novo vai tender a travar as rodas vão tender a diminuir bastante a sua velocidade, então o ABS diminui consideravelmente a pressão, tá? Quando eu falo que ele diminui consideravelmente a pressão, né, é que ele, na verdade, ele não tem uma válvula que dose a pressão de freio. Por exemplo, eu aplico 21 bar no freio e agora eu vou aplicar 15, né? O ABS não pode fazer isso. O que ele faz, na verdade, é trabalhar como se fosse um PWM, tá? Então, lembre do PWM. Se em um segundo você trabalhou 70 milissegundos e 30 milissegundos você não trabalhou, a tendência é que em 100% do tempo você trabalhou em 70%, né? É mais ou menos este princípio que o ABS ele vai tender a utilizar, tá? Então ele não consegue dosar a quantidade de pressão que vai para as rodas. O que ele consegue fazer é ligar e desligar, ou seja, frear e não frear, frear e não frear durante diversos tempos, né? E aí a gente tem então aqui, ó, o sistema ele parando junto sem acontecer então o travamento das rodas, né? Bom, vamos indo então. Aqui uma diferença, esse gráfico é um gráfico bem antigo da Fiat, tá? Eu acredito que tenha sido na época que o estilo esse teste foi com o estilo Schumacher, inclusive. Então a gente tem aqui, ó, a diferença na velocidade de 80 km por hora com um determinado veículo, né, de asfalto seco, asfalto molhado e paralelepípedo seco, né? Então a diferença que a gente tem, ela é muito menor no asfalto seco, né? Porém, quando a gente tem situações de asfalto molhado, que seria com fatores de coeficiente de solo reduzidos, a diferença, né, de metros, né, da distância de frenagem é muito maior, tá bom? Uma outra coisa errada não é que o ABS ele reduz a distância de frenagem, tá? Na verdade é que, considerando que o veículo ele trave as rodas, a distância de frenagem vai ser maior por conta do deslizamento. Mas se o veículo não travasse as rodas, se eu tivesse dois carros e o veículo não travasse a roda, eles freariam no mesmo instante, independente se um tem ABS ou não, tá? Agora, considerando que um vai travar e o outro não vai travar, aí sim, né, o ABS atua, tá? Mas não é correto a gente afirmar que o ABS reduz a distância de frenagem.
Aqui é 50 km por hora, né? A gente percebe que as distâncias continuam variando, né? Só que variaram um pouco agora, né? Então a gente entende que quanto mais rápido a gente estiver, consequentemente, né, maiores serão as distâncias de frenagem. Vamos ver dois videozinhos da Bosch, são antigos, mas são bem legais. Panic braking without ABS. Here the left side is as slippery as ice. The wheels lock up and the vehicle goes out of control. Panic braking with ABS. The left side is again as slippery as ice, but ABS, which you can see in action at the front wheel, keeps the vehicle stable and on track. Vamos pro segundo aqui. All clear on the road ahead. Everything looks fine, but suddenly a tailback in the bend. Ô, Luiz, foi mal. Foi aumentar aqui a tela e ele parou. Pensei que ele podia... All clear on the road ahead. Everything looks fine, but suddenly a tailback in the bend. The driver brakes hard and tries to steer clear, but the car doesn't respond. Without ABS, the wheels lock and the vehicle is no longer steerable. All clear on the road ahead. Everything looks fine, but suddenly a tailback in the bend. The driver brakes hard and avoids an accident by steering to the left. With ABS, the vehicle remains steerable even when you brake hard, because ABS prevents the wheels from locking. Pronto, entendeu aí? Então ficou bem claro aí como é o funcionamento então, né, do sistema aí do ABS, tá certo? Só para você entender um pouquinho, fazendo uma revisão também de sistemas automotivos 2, o sistema de freio convencional é esse daqui que está mostrando aqui na tela, tá? A gente tem aqui freio a disco na dianteira e freio a tambor na traseira, mas facilmente poderíamos ter freio a disco na traseira, e para o que a gente quer entender hoje, que o ABS, isso não muda. A pressão de frenagem ela ocorre basicamente do motorista. O motorista pressiona o pedal do freio. Essa pressão exercida sobre o pedal do freio ela vai ser aumentada aqui no servofreio, e no momento em que a pressão ela é aumentada no servofreio, a gente tem então o deslocamento aqui dos pistões internos ao cilindro mestre, tá? Esse aumento dessa pressão dentro do cilindro mestre vai fazer com que mais fluido seja liberado nas linhas, né? Então o fluido passa das linhas e chega até as rodas, né? Nesse caso aqui a pinça no freio a disco e o borrinho de freio, o cilindro de roda no freio a tambor, tá? Esse aqui é o sistema sem ABS, né? Perceba que saiu aqui do cilindro mestre, ele já tende então a ir em direção às rodas. Um sistema com ABS, né? Deixa eu ver se tem uma fotozinha aqui. Não tem uma foto não. Pô, não teve uma foto. O sistema com ABS, na verdade, a partir do momento em que ele sai do cilindro mestre, ele vai para a unidade do ABS, e da unidade do ABS é que ele vai ser direcionado para as rodas, tá? Então a gente tem uma interrupção no meio do caminho, a gente coloca um cara no meio do caminho, que esse cara no meio do caminho ele vai, né, permitir esse controle, né, das nossas potências de frenagem, tá bom? Aqui a gente já viu, já imagina como é que funciona. Quando a gente pisa aqui no pedal do freio, a gente desloca uma determinada quantidade de fluido sobre um êmbolo, né, e por conta do teorema de Pascal, uma pressão aqui ela vai ser efetuada neste êmbolo de cá, em que a gente vai ter um deslocamento reduzido. Só que esse deslocamento reduzido nesse cara ele vem acompanhado de uma força de frenagem, né, uma força aplicada muito maior. Ou seja, deslocando uma distância maior aqui, eu consigo deslocar distâncias menores aqui, porém com peso, né, muito maior. Então se aqui a gente tem, sei lá, a gente aplica uma força de 10 kg, a gente consegue aqui, né, replicar essa força para 300 kg, né, desde que se a distância aqui foi de 3 centímetros, aqui vai ser de 1 centímetro. Acho que você entendeu bem aí. Deixa eu passar que isso aqui pra gente não interessa muito. Ixi, travou?
Acho que travou. Eu ia fazer um overviewzinho do sistema de frenagem, mas não tá pegando não. Paciência, vamos seguindo. Então aqui, ó, um esquema de funcionamento. Uma das vantagens do sistema de ABS é a estabilidade, né? Caso as rodas venham a travar, com ABS a gente consegue corrigir a direção, né? O carro ele não vai tender a capotar nem a sair de frente ou de fundo. E além disso, né, além da estabilidade, isso vem acompanhado da dirigibilidade, tá? Em relação à dirigibilidade, a gente conseguir dirigir o carro. As duas se complementam umas com as outras. Para o sistema de funcionamento, para um ABS, um sistema de ABS funcionar de forma perfeita, né, a gente tem uma série de componentes. E aqui, ó, nesse esquemazinho aqui, ele vai mostrando, ó, a gente tem a central eletrohidráulica que eu mostrei a você lá naquele vídeo. A gente tem sensores de velocidades espalhados pelas rodas, a gente tem sensores na dianteira e sensores na traseira. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a importância desses sensores. Essa borboleta motorizada, esqueça um pouquinho, tá? Porque isso aqui era na época que o veículo tinha passado a ser drive-by-wire, e aí eles estão considerando como uma tendência aí para carros que tem ABS. Hoje a gente não tem mais carros sem borboleta motorizada. A gente tem um sensor de ângulo de esterço, né, na direção, e tem um sensor de aceleração lateral. A grosso modo, a gente não precisaria do sensor de ângulo de esterçamento, tá? E nem o sensor de aceleração lateral. A gente só precisaria dos sensores de velocidade na roda e um sensor de velocidade na carroceria. Mas aqui esse já é um caso um pouco mais de um veículo um pouco mais rebuscado, que tem outros sensores para ajudar no entendimento do ABS. E aqui é o sistema de funcionamento, tá? Então a gente tem num diagrama de fluxo aqui a central hidráulica do ABS, que é o número 1, o cilindro mestre, que é o número 2, né, o cilindro de freio, que é a pinça, o número 3, a central de controle eletrônica, que é o número 4, e o sensor de rotação na roda, que é o número 5. E aí o sistema, aqui, essa sequência aqui que ele está mostrando é o fluxo do fluido de freio. Então quando a gente pisa no freio, né, pisamos no freio, o cilindro mestre mandou a pressão para a central permite a passagem, né, ela passa, chega até a pinça e a pinça executa a frenagem. Enquanto a velocidade for reduzindo de forma equilibrada em relação à estrutura do carro, o ABS não tem funcionamento. Então freou e depois tirou o pé do freio, a pressão tende a retornar aqui para o sistema, né? Só que no momento que acontece então, né, um distúrbio, né, que acontece uma redução muito brusca da velocidade, a tendência do ABS é de atuar nesse sistema de forma que a válvula de entrada, que está localizada aqui dentro, tá? A válvula de entrada vai ser fechada e a válvula de saída será aberta de forma que a pressão possa retornar para a unidade, fazendo com que a roda ela fique livre novamente. Aqui esse vai ser aqui o nosso entendimento. A gente inclusive vai terminar a aula aqui, ó, com essas fases de pressão, tá? E aí, como entrega da segunda aula, você faz um textozinho explicando quais são as 3 fases que eu vou explicar a você agora de funcionamento do ABS. Bom, eu já expliquei a você então que a gente pisa no freio, na verdade, a pressão ela é ampliada, aumentada aqui no servo freio, no hidrovácuo, e ela chega até o cilindro mestre, fazendo com que mais fluido ele circule por essas linhas, tá? Aqui é o reservatóriozinho e o fluido vem e circula. Dentro da unidade eletrohidráulica, isso daqui tudo que você está vendo aqui, ó, isso daqui tudo que você está vendo está dentro da unidade eletrohidráulica, tá? O que sai da unidade eletrohidráulica é só essa pontinha aqui, ó, de tubo que vai em direção à pinça. Então dentro da unidade eletrohidráulica a gente tem isso daqui tudo: uma câmara de amortecimento, um acumulador, aquela bomba que eu mostrei a você, e 2 eletroválvulas. Uma eletroválvula de entrada, que a posição de repouso dela é aberta, e uma eletroválvula de saída, que a posição de repouso dela ela é fechada. Ou seja, pisa no freio, a pressão segue daqui, não passa para o lado de cá, então segue até aqui a pinça realizando a frenagem.
Vamos entender então aqui quais são, né, as formas de funcionamento. Bom, posição de repouso a gente já viu, é exatamente igual àquela situaçãozinha que a gente estava ali comentando no slide anterior, tá bom? Numa frenagem normal, você pisou no freio, perceba que uma tendência é o fluido vir e escorrer, ele passa até aqui, né, chega até a pinça aqui que é o número 11, só que ele não consegue passar por ar, porque essa válvula de retorno ela está fechada, tá bom? Quem controla essa válvula de retorno, perceba que é a unidade do ABS. Isso aqui é um processo de frenagem normal do veículo. Só que imagine agora em que esta frenagem ela foi tão brusca, em que o número 12, que é o sensor que está preso aqui na roda, esse número 13 é só uma roda fônica, tá? Para medir as rotações, as revoluções da roda. Então esse número 12 detectou que a roda está tendendo a travar. Então, com essa tendência a travar, a gente entra numa fase chamada de fase de alívio de pressão, né? É a primeira fase aí do nosso sistema de ABS. A fase de alívio de pressão, né? O que é que ela faz? Luiz, deixe só eu fazer uma ressalvazinha aqui. Eu não estou encontrando a última fase, então a gente não vai ter imagem suficiente para a última fase, tá? Estava olhando aqui pela lateral e percebi que a gente não tem as 3 imagens, mas não tem problema não. Bom, a fase de alívio de pressão, o que é que o sistema faz? Ele fecha a eletroválvula A. Observe que agora, né, a eletroválvula A, ó, antes ela estava aberta e agora ela está fechada, tá? Quem comandou isso aqui foi quem? A ECU. E nesse momento, além de fechar a eletroválvula A, ela abriu, pô, pior que eu estava chamando de A e de B, ó, enfim. Agora ele fechou a eletroválvula número 9 e agora ele abriu a eletroválvula número 10. Perceba que agora existe uma abertura, né, na eletroválvula número 10. Nesse momento, o que acontece? A pressão aqui na roda ela é aliviada. Veja que você continua pisando, né, no pedal. A pressão ela continua tentando vencer a força da eletroválvula, mas a eletroválvula está fechada, então a pressão não consegue chegar até as rodas. E a pressão que uma vez estava nas rodas, ela diminuiu, ó, porque agora ela tendeu, ó, a vir aqui para dentro, né, do nosso sistema de ABS, né? Esse número 2 e o número 5 são reservatórios ou câmaras de amortecimento, tá? Que são utilizados para impedir que o pedal fique dando muito coice. E esse número 3 com o número 4 aqui é a bombazinha do sistema. Então perceba que esta é a primeira fase, chamada de fase de alívio de pressão. A eletroválvula de entrada é fechada, a eletroválvula de saída é aberta, fazendo com que agora a roda perca a pressão de frenagem e ela volte a se movimentar. Só que aí a gente não pode então deixar essa roda girando sozinha, né? Porque se a gente deixar a roda girando o tempo inteiro, a gente não vai conseguir frear o veículo, e a função de pisar no freio é justamente para poder frear no veículo. Então a gente entra numa situação chamada de manutenção da pressão, tá? Ela vai estar sem cor aqui, mas acho que você vai conseguir entender. A fase de manutenção da pressão peraí, calma, deixa eu ver o negócio aqui. Rapaz, ele não vai voltar, velho. Uma vez saiu do alívio de pressão, a gente entra, não é nem na fase de manutenção da pressão, tá? A gente entra na fase da repressurização. A repressurização, ela ocorre de que forma? A gente fecha a eletroválvula número 10, que é a válvula de saída, abre novamente a eletroválvula número 9, e essa bomba aqui, ó, número 3, ela volta a pressurizar todo o nosso sistema aqui na roda, tá? Então essa é a fase de repressurização da pressão. E aí nesse momento de repressurização da pressão, vai ser uma tendência aqui do nosso sensor avaliar se a roda está tendendo a travar ou não, tá bom? Caso ela detecte então que a gente tem esse travamento, que a gente não tem um travamento da roda, então o veículo passa a exercer a operação de frenagem normal, tá bom? Então são 3 fases: a fase normal de frenagem, né? A fase normal, esqueci de sistema em repouso, a fase normal de frenagem. Quando uma vez a frenagem então foi muito brusca, a gente tem um alívio da pressão,
E depois a gente tem, né, não é nem manutenção, né, porque manter pressão aliviada quer dizer que o sistema não está freando, né? Então é a fase de repressurização, tá? Repressurização do fluido. Tá certo? Acho que tá, né? Deve estar. Repressurização do fluido, tá bom? É quando essa bomba então ela é funcionada de forma que ela vai pressurizar novamente todo o sistema. Beleza? Bom, a aula de hoje então de você termina aqui. Na outra semana que vem a gente comenta um pouquinho sobre os tipos de freio da ABS. E aí fica para sábado você fazer uma questãozinha explicando quais são as três fases do sistema do ABS, tá bom? Fica como essa entrega aí. Valeu, cara, um abraço, tchau, tchau.